Seja bem-vindo ao canal. Assista Jornal Breve, segunda, 28 de março de 2016. Boa tarde. Nesta fase do impeachment, a situação de Collor era melhor do que de Dilma. A seu favor, a presidente Dilma Rousseff tem a capacidade de mobilização de setores historicamente próximos ao seu partido, o PT. Por outro lado, na comparação com a mesma fase do processo de impeachment contra Fernando Collor, ela é alvo de um número maior de acusações de crime de responsabilidade. Esta é a avaliação do deputado estadual Ibsen Pinheiro, líder do PMDB gaúcho e uma das principais testemunhas do início da queda do ex-presidente. Segundo o PMDBista, que aceitou o pedido de afastamento do hoje senador e presidiu a Câmara dos Deputados durante o processo, o clima para o impeachment está em um acelerado processo de mudança com uma piora da situação de Dilma por causa da delação do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, e da revelação de conversas com o ex-presidente Lula, mesmo que elas sejam consideradas judicialmente ilegais. Ele faz uma previsão: se a votação for apertada, a presidente tende a escapar do impeachment. Se for necessário convencer deputado, cantar deputado e contar deputado, é porque não haverá o clima avassalador que reduziu a pó a maioria que tinha o presidente Collor antes da votação. Diz ao explicar que a situação à época foi definida por causa do pequeno, mas vergonhoso episódio do veículo Fiat Elba adquirido com recursos provenientes de corrupção. Para Pinheiro, assim como Collor, os próximos fatos é que selarão o destino de Dilma. Na primeira semana após a tragédia da Samarco, Mariana acolhe atingidos. As celebrações da Semana Santa em Mariana, atingida pelo deslizamento de uma barragem de mineração em novembro, dão exemplo do significado da data para os católicos, da renovação de fé. Fiéis dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, que perderam seus imóveis e bens materiais após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, fizeram questão de manter a tradição religiosa mesmo diante da adversidade. A Arquidiocese de Mariana vem acompanhando de perto a situação dos moradores de Bento Rodrigues e Paracatu. Como os atingidos estão dispersos em várias localidades da cidade, uma capela no bairro Preto foi cedida para que se reúnam. No primeiro domingo de cada mês, a capela é reservada para a população de Paracatu. E no último domingo é a vez dos moradores de Bento Rodrigues. Segundo o arcebispo da Arquidiocese de Mariana, Dom Geraldo Lírio, as portas também têm sido abertas para os movimentos sociais que acompanham os desdobramentos da tragédia, como o movimento dos atingidos por barragem. No início do mês, a Igreja Católica em Mariana sediou uma reunião de movimentos sociais durante os seminários das dioceses que compõem a Bacia do Rio Doce. O encontro teve como tema Bacia do Rio Doce, nossa casa comum. Corresponsabilidade de todos à frente à vida ameaçada. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre os 5 municípios de Minas Gerais com maior percentual de católicos que estão localizados no território compreendido pela Arquidiocese de Mariana, Senhora dos Remédios, Senador Firmino, Desterro de Melo e Cipotânea, todos de Minas Gerais, todos com mais de 96% de católicos. Papa pede uso de armas do amor contra o terrorismo. O Papa Francisco pediu neste domingo, em sua tradicional mensagem de Páscoa, que o mundo use as armas do amor para combater o mal da violência cega e brutal, por trás dos ataques de Bruxelas que deixaram 31 mortos e centenas de feridos.
Sob um forte esquema de segurança e diante de dezenas de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice, antes de sua tradicional bênção Urbi et Orbi, a cidade ao mundo, falou ainda sobre a violência, injustiças e ameaças à paz em várias partes do planeta. O pontífice mencionou os recentes atentados terroristas na Bélgica e ainda na Turquia, Nigéria, Chad, Camarões, Costa do Marfim e Iraque. O Santo Padre também falou contra a rejeição de imigrantes e de refugiados no momento em que a Europa enfrenta a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Ele pediu ainda que a próxima reunião da Cúpula Mundial da Ajuda Humanitária, que será realizado entre 26 e 27 de maio na Turquia, permita o desenvolvimento de políticas capazes de persistir e proteger as vítimas de conflitos, como também de outras situações de emergência, especialmente os mais vulneráveis e os que são perseguidos por motivos étnicos e religiosos. O Papa se referiu também ao longo conflito na Síria, com a sua triste marca de destruição, morte e atentado à lei humanitária, sublinhando, no entanto, a sua esperança em que as negociações de paz entre o governo e as forças da oposição possam terminar com sucesso. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete desta semana. Agradecemos desde já a sua participação.